Beleza, galera, que é o Henrique Andrade, mais um vídeo para vocês aqui, certo? Explicando agora sobre alguns conceitos que me ajudaram a passar, certo? Sobre o planejamento de estudo, técnicas, que são técnicas indiretas, daquelas que eu coloquei no outro vídeo, foram técnicas que a gente aprende, né? Para poder passar mesmo, passar em concurso público. Mas tem outras técnicas que são as técnicas que eu vou dizer de forma indireta que te faz com que você consiga se desenvolver em relação a uma otimização em relação aos estudos. Para fazer o planejamento de estudo, você tem que colocar em pauta um inventário pessoal e circunstancial. O que é isso? Fenômenos. Então você vai colocar 4 premissas em que te fazem ser uma premissa inibidora, que é aquelas que não te ajudam em nada, procrastina, que é que só te prejudica. Você coloca isso no papel para poder colocar claramente o que é isso. O deflagradores, que é o contrário, que é o que te motiva, certo? É o que te faz com que você consiga sempre se superar. Por exemplo, eu fazia o jiu-jitsu, ele praticamente me proporciona muita disciplina. Então, se ele me proporciona disciplina, certo? E ele me ajudou a ter esse backup, esse feedback de que eu, mesmo estudando, eu conseguia fazer arte marcial e estudar ao mesmo tempo. Sacrifício, mas é ele que me fazia ter essa energia extra motivadora, entendeu? Então tem as dificuldades. O que são as dificuldades? É aquele tipo de situação em que você mora com muita gente em casa, tem cachorro em casa, tem muitas zoadas, tem muito assim, assado, coisas que fazem com que você tenha dificuldade em estudar, certo? E tem também as facilidades. Por exemplo, se você não trabalha, só estuda, ou se você tem condições de bancar materiais bons, de qualidade e tudo mais, isso são facilidades, certo? Então, depois que a gente vai aprendendo sobre esse tipo de planejamento, certo? E a gente vai estudar um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro, galera, isso é uma forma indireta de aprender, porque se você não entende como a nossa cabeça funciona, você não vai entender como é que se chega até o teu objetivo de forma mais clara, com mais clareza, com mais transparência. Então, por exemplo, o nosso cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito, certo? O esquerdo é justamente aquelas pessoas que se dedicam a matérias com facilidade de exatas, matemática, raciocínio lógico, esse tipo de coisa. E o direito é a galera que gosta de arte, música, poesia, entendeu? Essa galera que tem maior criatividade. Então, o meu lado direito, ele era muito mais forte que o meu lado esquerdo. Por isso que eu, na matemática e outras matérias de exatas, tinha essa certa dificuldade. Com o tempo, eu fui notando isso e eu fui me equilibrando, certo? Tanto que vocês veem que eu tenho muito mapas mentais, né? Mas naquela época que eu estava estudando, eu me foquei muito na parte esquerda, no meu hemisfério esquerdo, que foi justamente a matéria de raciocínio lógico e matemática. E informática também. Então, depois sabendo disso, você vai começar agora a aprender sobre as 4 formas de captação, certo? Que são a visual, auditiva, sinestésica e digital, certo? Nós todos somos digitais ou polivalentes. São tipo assim, os digitais pega os outros 3, só que ele é mais equilibrado, ele é mais mediático. Vamos digamos assim, que ele é o cara que tem curiosidade das coisas, mas ele não domina nenhum dos 3, entendeu? Ele não está fazendo parte como dominante. Mas nós, como seres humanos, sempre temos 2 que nos predominam. Eu, no meu caso, eu era muito mais visual e digital, porque eu aprendia muito vendo, visualizando as coisas, vendo fluxograma, mapas, desenhos, né? Então isso me fazia aprender com muito mais facilidade. A pessoa colocava o resumo na lousa de forma bem panorâmica, com fluxograma, desenhos e tudo mais, eu entendia de forma muito mais clara aquela situação, certo? Aquela síntese. Então, com o tempo, eu fui praticando todos os outros, entendeu? Por isso que eu tive que fortalecer esse meu lado de aprendizado de diversas formas possíveis. O digital, às vezes eu usava também aulas gravadas no fone, entendeu? Ouvia muito, né? Muito videoaula, né? Escutando. Então eu via isso com muita frequência, até que eu conseguisse o equilíbrio entre essas 4 premissas aqui de captação, certo? Para você fomentar essa fusão
dessa forma de otimizar seus estudos, certo? Com essas 4 coisas, eu comprei uma lousa, certo? Eu utilizava essa lousa para poder eu mesmo dar aula para mim. Então, se você for perceber, você vai estar utilizando todos os métodos de técnicas que você imaginar na sua cabeça. Você vai estar interpretando, você vai estar escutando você mesmo, você vai estar falando, certo? E colocando também do papel a teoria na prática. Então, quando você está colocando isso tudo junto em exercício, na prática mesmo, você está exercitando justamente todos os meios de captações e retenção de informação, certo? Que é justamente como um professor faz, certo? Por isso que a memória de um professor ele é muito forte, porque está todo o tempo reciclando a informação nunca é vazada, certo? O cérebro reconhece que ele vai estar todo o tempo utilizando aquilo dali, porque é útil, entendeu? É importante. Vou colocar aqui no link do vídeo o curso que eu fiz de memória, certo? Que foi o que me fez lembrar artigo, parágrafo, inciso, alíneas e tudo mais. E eu fiz isso fundindo com a minha técnica de mapas mentais. Eu fundi as 2 técnicas, a de memória com mapas mentais. Eu fiz com que a ideia surgisse e surgisse essa ideia de você memorizar os artigos, os incisos através dos mapas mentais, certo, galera? E depois eu vou colocar também um link sobre programação neurolinguística, que é uma forma que você usa sua mente para poder aprender e usar aquilo que você quer para o seu objetivo, certo? Se você quer conquistar esse concurso público, programação neurolinguística vai te ensinar sobre diversos métodos de concentração de forma poderosa como você deve usar sua mente, certo? Para passar. Então, uma coisa que eu utilizei ela para isso. Programação neurolinguística, certo? Então, às vezes, por exemplo, tinha dificuldade de estudar porque em casa eram muitas pessoas e tinha um cachorro, então existia muita zoada. Então, com o tempo, eu fui usando um outro métodozinho prático, uma técnica de auditiva, que era para eliminar esses inibidores, certo? Eu utilizava músicas eruditas ou músicas clássicas, né, de instrumental, certo? Então, utilizávamos, por exemplo, uma banda aqui instrumental que eu gostava na época, Two Step From Hell, certo? Que é uma orquestra, né, bem agressiva, mas também bem suave. Então, ela conseguia chegar às ondas alfas, que as ondas alfas são, na verdade, as ondas de concentração e relaxamento. Então, quando você for ver mais sobre esse assunto, você vai perceber, certo, galera? Então, são coisas pequenas, mas que fazem total diferença. Beleza, galera? Meu nome é Rick Andrade. Qualquer coisa me segue nas redes sociais. Comenta também aqui sobre o que você sugere outros vídeos a respeito de outros assuntos, na mesma temática de concurso público. Beleza? E é isso aí.